A conclusão oficial dizia que o grupo morreu devido a uma força desconhecida e irresistível. Oi, eu sou Pedro Torme e no Lendo Casos de hoje vamos falar sobre o Passo de Dyatlov, ou Dyatlov Pass. Eles não estavam perdidos, eles não estavam despreparados e definitivamente eles não estavam sozinhos naquela montanha. Em fevereiro de 1959, 9 jovens experientes morreram de uma forma que até hoje ninguém conseguiu explicar completamente. E o mais perturbador não é como eles morreram, é o que fez eles saírem correndo no meio da noite direto para a morte. Tudo começa na antiga União Soviética. Um grupo de estudantes e montanhistas experientes decide fazer uma expedição de inverno pelas montanhas Urais, uma das regiões mais frias e isoladas do planeta. O líder era Igor Dyatlov, jovem, disciplinado, respeitado e extremamente experiente. Nada ali era improviso. O grupo tinha equipamentos adequados, planejamento detalhado e conhecimento suficiente para lidar com temperaturas extremas. Eles sabiam exatamente o que estavam fazendo, ou pelo menos era o que parecia. A expedição começa no final de janeiro. Os primeiros dias são tranquilos. Eles registram tudo, fotos, anotações, momentos descontraídos, sorrisos, brincadeiras, nada fora do normal. Mas conforme avançam pela montanha, o clima muda. O vento fica mais agressivo, a neve mais pesada, a visibilidade quase zero. Ainda assim eles continuam, até que no dia 1º de fevereiro, tudo muda. Sem conseguir avançar mais, o grupo decide montar acampamento na encosta de uma montanha chamada Kolatsyok, um nome que traduzindo significa Montanha da Morte. Então, montam a barraca ali mesmo, expostos ao vento, uma decisão estranha, mas não impossível. A noite cai. O que aconteceu depois disso nunca foi totalmente esclarecido. Sem notícias do grupo, equipe de busca são enviadas dias depois. E o que encontram não faz sentido. A barraca estava lá, mas não como deveria. Ela havia sido rasgada de dentro para fora, como se algo tivesse feito eles saírem às pressas, desesperadamente. Lá dentro estavam os pertences, botas, casacos e equipamentos. Tudo deixado para trás. No frio extremo da Sibéria, sair sem isso é praticamente uma sentença de morte. Do lado de fora havia pegadas. E tudo isso torna ainda mais estranho, porque não eram marcas de corrida, nem de desespero. As pegadas indicavam que eles caminharam, calmamente, para longe da barraca, descalços, alguns apenas de meia, outros praticamente sem roupa. Temperatura cerca de menos 30 graus Celsius. Os primeiros 2 corpos são encontrados perto de uma árvore. Eles estavam apenas com roupas leves, sem sapatos. Haviam tentado acender uma fogueira. Seus corpos mostravam sinais claros de hipotermia. Havia algo mais. Galhos de árvore estavam quebrados, até uma altura de vários metros, como se alguém tivesse subido desesperadamente, tentando ver algo ou fugir de algo. 3 outros corpos são encontrados entre a árvore e a barraca, como se estivessem tentando voltar, como se tivesse percebido, tarde demais, que não deveriam ter saído. E então, meses depois, a neve derrete e os últimos 4 corpos aparecem. Esses não morreram apenas de frio. Eles tinham ferimentos graves, costelas quebradas, crânio esmagado, mas sem sinais externos de violência. Sem corte, sem sangue compatível com a gravidade dos ferimentos. Era como se tivessem sido atingidos por uma força imensa, mas invisível. Uma das vítimas estava sem a língua e partes do corpo estavam ausentes. As roupas de alguns apresentavam níveis anormais de radiação. As autoridades soviéticas abriram investigação, mas o resultado foi vago. A conclusão oficial dizia que o grupo morreu devido a uma força desconhecida e irresistível. E o caso foi encerrado, sem respostas. Com o passar dos anos surgiram várias explicações. Uma avalanche, mas não havia sinais claros disso. Testes militares secretos, talvez algum tipo de arma experimental. Fenômenos naturais raros, como o infrassom, capaz de causar pânico extremo, ou até algo mais inexplicável. Relatos na época falavam de luzes estranhas no céu daquela região. Mas nenhuma teoria consegue explicar tudo. Não explica por que eles cortaram a própria barraca, por que saíram sem proteção,
por que caminharam calmamente rumo à morte, ou o que causou ferimentos tão violentos sem deixar marcas externas. E talvez a parte mais assustadora é imaginar o que eles viram naquela noite, porque seja lá o que foi suficiente para fazer 9 pessoas experientes abandonarem tudo e escolherem enfrentar o frio mortal ao invés de ficar dentro da barraca. E até hoje, a montanha continua lá, silenciosa, como se nunca fosse contar o que realmente aconteceu naquela noite.